Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico Flávio Rojaige, professor da Faculdade de Medicina da USP. Ele fala sobre o 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Bom dia, doutor Flávio. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Doutor Flávio. Tivemos... tá falando. Doutor Flávio? Tá me ouvindo bem? Estamos. Então, ótimo, que bom. Eu não estou vendo vocês, aí eu só estou vendo o emblema da Alesp. Isso mesmo. Doutor, dia 29, então, amanhã, então, né, marca o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Já pergunto logo de cara, doutor, quais são os riscos e doenças que o tabagismo, então, pode provocar no organismo? Júlia, eu vou falar para vocês que o tabagismo é um modo de levar a vida que só traz problemas. Algumas pessoas falam, é tão gostoso tomar uma cerveja e fumar um cigarro e tal, mas assim, a gente pode começar falando já diretamente onde a fumaça do cigarro passa. Então eu tenho problemas na cavidade oral, tenho problemas na via respiratória toda, eu tenho problemas no pulmão, e aí vai indo para toda a economia do corpo. Então o sistema cardiovascular sofre demais. A maior parte das doenças vasculares, elas estão relacionadas ao ato de fumar. Então eu posso dizer que a hipertensão é ruim, eu posso falar que o diabetes é ruim, mas o tabaco vem depois vem o tabaco, e depois o tabaco de novo. Então várias doenças. E se você parar para me perguntar quantos tumores da economia, tumores malignos, cânceres, estão ligados ao ato de fumar, 70% dos tumores estão ligados ao hábito de fumar. Então veja que eu estou colocando de uma clareza muito franca que fumar não traz nada de bom para uma pessoa. Agora, doutor, nesse momento a gente sabe algumas questões, né, que se popularizaram, como o narguilé, principalmente com a população ali mais jovem, né? O que o senhor falaria para esses jovens, né, que usam às vezes o narguilé como uma questão social também? Exatamente isso, né? O narguilé passa para os jovens a ser uma questão social e de consumo conjunto e que tem um certo gosto diferente do que o tabaco normal que é vendido no comércio. Então o narguilé tem uma sedução muito grande. O grande problema é que se usa no narguilé tabaco com alto índice, uma alta concentração de alcatrão. Então esses indivíduos que fumam durante 1 hora, 1 hora e meia, eles chegam a ter uma carga tabágica igual de 1 a 2 maços de cigarro fumados, então, assim, um seguido do outro, como se fosse fumar 20 cigarros em 2 horas. Então, é uma carga altíssima que esses jovens se expõem. E, certamente, isto tem ocorrências para a saúde desses indivíduos, né? Doutor, eu estou vendo aqui uma notícia, né? O futuro da indústria do tabaco e questões aí que envolvem o mercado brasileiro, né? Parece que existe aí uma ação, né? Uma disputa do governo e fabricantes que corre há mais de 1 ano na Justiça Federal lá do Rio Grande do Sul e está paralisada aí por conta da pandemia. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação civil pública pedindo o ressarcimento aos cofres públicos do tratamento de 26 doenças nos últimos 5 anos que têm relação com o consumo do cigarro, né? Foram incluídos aí valores previstos a serem gastos nos próximos anos, isso foi incluído na ação. Como é que o senhor vê uma ação da Advocacia Geral da União, né, contra as indústrias do tabaco, a Souza Cruz, a Philip Morris, né, que tem atuação principalmente lá no sul do país. Como é que o senhor vê esse pedido de ressarcimento? Isso foi feito muito nos Estados Unidos, né, durante há 20 anos começou-se aí, a justiça começou a pagar várias indenizações. Como é que o senhor vê essa ação aqui no âmbito brasileiro? Olha, primeiro que eu acho que realmente o governo ou as entidades precisavam tomar algumas atitudes com relação ao que se tinha de doenças geradas pelo consumo do tabaco. Mas, de certo, em algum momento, alguém toma a decisão de começar a fumar, né? Então, em algum momento, alguém toma e sabe-se. Você não pode dizer que isto é já sem conhecimento de que fumar faz mal. Na década de 60, isso não era muito claro, mas atualmente todo mundo sabe disso.
Agora, de fato, eu emiti uma posição, Luciano, para você, clara disso, quer dizer, eu entre numa seara que eu não consigo ser tão assertivo, já que isso entra numa situação legal. Eu diria para você o seguinte, que é bastante complicado as coisas andarem sem que existam situações em que todo mundo veja, olha, eu tenho responsabilidade aqui, o outro tem responsabilidade ali, e o próprio indivíduo tem a responsabilidade sobre a sua saúde. Agora, certamente o governo precisa pensar, porque o uso do tabaco traz um prejuízo muito grande no tratamento das doenças cardiovasculares, tumorais, pulmonares. Então, isso é uma coisa que toda a população paga, toda a sociedade paga pelo uso do tabaco. Eu nunca fumei, eu não fumo, mas eu contribuo aos cofres públicos com meus impostos e que ajuda a cuidar das pessoas que estão sofrendo pelo uso do tabaco. Então, alguma coisa tem que acontecer. Não sei se eu respondi com tanta assertividade, mas é que eu acho que entra numa seara de direito que eu não me sinto tão à vontade para falar. Mas o senhor pode responder isso, né? Estava vendo aqui levantamento, 156 mil mortes por ano de pessoas vítimas do tabaco no Brasil, dá mais ou menos aí 428 por dia. É um número muito alto, né, doutor? O que eu acho que já houve, quer dizer, se você vai a um estabelecimento comercial e vai comprar um maço de cigarro, no próprio maço de cigarro tem, vamos dizer assim, advertências muito claras do que o cigarro pode trazer de mal. Isso já aconteceu. Outra coisa que aconteceu foi a proibição de que tinha, eu tenho 55 anos, Luciano, e eu vi muitas das propagandas de cigarros acopladas a um sucesso na vida, a uma maneira de ser melhor. Isso tudo foi banido, isso foi ótimo. Então, só essas coisas já são muito importantes. Mas o que a gente precisa é continuar isso, porque parece que, infelizmente, o tabaco é muito sedutor na vida das pessoas, até pelo seu modo social de ser mesmo, né? Agora, uma outra questão também, doutor, o senhor falou, né, da influência do tabaco, do fumo, em outras questões de saúde. Estamos num momento de se falar muito de saúde. Como é que a gente faz essa correlação aí, tabagismo, Covid, e naquilo que se implica, então, para um paciente que por muitos e muitos anos fumou? Então, essa é uma situação que todo mundo tem perguntado, eu sou fumante, eu sou do grupo de risco? A priori, você não é do grupo de risco, mas todas as pessoas que fumam, elas vão ganhando no decorrer da vida uma destruição do seu aparelho respiratório, inclusive do parênquima, da estrutura pulmonar, e isso leva a uma doença chamada enfisema, que pode ser maior em uns, menor em outros, e naqueles que são maiores, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Obviamente, o coronavírus, entre as suas grandes, vamos dizer, afecções, começa com uma afecção pulmonar. A gente se preocupa muito isso com os pacientes. Inclusive, uma tomografia inicial delimita quanto que o pulmão está acometido. Obviamente, aquela pessoa já tem um pulmão destruído pelo enfisema pulmonar, pelo uso do tabaco, e ela se acomete do vírus, ela vai ter piores condições de restabelecimento, muito claramente dessas pessoas que não fumam. Entretanto, outra coisa que é bem interessante, o uso do cigarro. Isso saiu um paper, obviamente que não conduzido de uma melhor maneira científica, mas um paper mostrando que o uso do tabaco por esses cigarros artificiais, né, que a gente fala por vaporização, parece que induz a uma quantidade maior de vírus na via respiratória, com uma piora dos pacientes que se acometem do Covid-19. Pois é, né, doutor? Certamente, o tabaco é ruim para o coronavírus. Eu estava lendo um estudo também, né? Eu estava fazendo matéria sobre isso esses dias, sobre a indústria do tabaco. Eu estava lendo um estudo, parece que as empresas agora, só tocou num ponto importante, parece que as empresas agora vão investir nessa modalidade de cigarro, né? O uso do tabaco, da vaporização. Parece que elas já estão se articulando aí no mundo, né? Para mudar essa estratégia aí de consumo do cigarro, né? Então, Luciano, esse cigarro eletrônico por vaporização, ele foi criado inicialmente por uma situação bastante interessante, que era uma estratégia para que as pessoas deixassem de fumar. Porque, teoricamente, o tabagismo por vaporização, ele pode ser menos danoso,
Mas aí o que aconteceu? Esse tabaco por vaporização, ele tem uma sedução, porque você pode botar sabores neles, gostos diferentes, que o cigarro comum não tem. Então a indústria percebeu isso e começou a ativar isso e com a seguinte bandeira: olha, esse cigarro não é danoso. E há cerca de um ano atrás, a gente começou a ver bastantes trabalhos publicados mostrando que jovens que usam os cigarros de vaporização, os cigarros eletrônicos, estavam desenvolvendo algumas doenças diferentes daquelas que o tabagismo comum desenvolve. Então, a gente tem que ter dois pés atrás com essa estrutura de tabaco por vaporização. Ele não é uma coisa tranquila, não é uma coisa inócua para o organismo. E você tem toda a razão. Acho que a indústria, buscando lucros financeiros, está mirando nisso e mirando, infelizmente, nos jovens, né, nos adolescentes. O senhor falou aí de outra estratégia usada pela indústria do tabaco, que é o cigarro saborizado, né? Inclusive, existe aí legislações, o próprio STF se pronunciou, se eu não me engano, há 4 anos atrás, em 2016, uma decisão aí, né, até impedindo um pouco as indústrias de adotarem essa estratégia, porque era um apelo muito forte para os jovens, né? À medida que você coloca sabor, né, menta, enfim, outros sabores, os jovens se sentem atraídos e tal. E parece que o governo brasileiro tomou aí medidas para evitar essa questão, né? Queria que o senhor falasse mais sobre isso. Isso realmente existiu, Luciano. E, inclusive, existe toda uma frente, e aqui no estado de São Paulo, eu não sei, agora nós não estamos mais viajando, mas quando você sai do estado de São Paulo, que a gente tem lugares que realmente são livres do tabaco, e você viaja para fora do país, como na Europa, por exemplo, que você vê que não existem essas situações, você estranha, porque realmente isso o governo, desde nos começos dos anos 2010, tem lutado contra o tabagismo, e algumas pessoas falam, puxa, mas que antipático isso. Mas o tabagismo passivo, ou seja, aqueles que a gente respira a fumaça do outro que fumou, também não é inócuo a nós, né? Mas o europeu, só falou da Europa, o europeu fuma mais que a gente. O brasileiro... Muito mais que a gente, né? Até aqui na América Latina, o argentino fuma mais que a gente. A gente teve uma redução importante aí de consumo aí nos últimos anos, né? Isso fruto desse trabalho que você citou, ainda do STF, e, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que foi o primeiro estado a começar a proibir o uso do tabaco em lugares fechados públicos, né? Como nos restaurantes, nos bares, nas boates, que agora estão todos fechados, mas que realmente era uma situação. A gente saía para uma festa ou para algum encontro num bar, numa boate há 10 anos atrás, a gente voltava com a roupa totalmente impregnada do cheiro do tabaco, né? Era uma coisa terrível, né? Obrigada, então, doutor Flávio Rojage, né, pelas informações. Isso, falou direitinho, Júlia. Obrigada. Mas espero agradeço. que tenha esclarecido os espectadores da Alesp. Sem dúvida, e essa é a nossa prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp, lembrando amanhã, 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo. Obrigada, doutor. Bom dia a todos. Bom dia.